preciso, a documentação completa, a planificação detalhada, a orientação dos pacientes, adquirir a confiança e motivação constante. A motivação constante é muito importante, né? Eu vou falar um pouco sobre os recursos tecnológicos de hoje, sobre o diagnóstico e planejamento da cara e algumas técnicas quirúrgicas que são interessantes para o ortodoncista. E uma coisa que eu tenho que dizer é que sempre o ortodoncista necessita interagir com o cirurgião. Sempre. Esta interação é o que faz com que o paciente se quede com o resultado perfeito. Sim? Eu tenho vários ortodoncistas que são amigos, e a Renata está cá, o Gastão também, que têm total liberdade para pegar o telefone celular e telefonar: Santana, eu estou com um paciente aqui, eu estou encaminhando para que tu veja e tu me diga o que necessita fazer. Não é? Sempre assim, para que esta interação entre nós outros seja muito boa, para que tenhamos um resultado perfeito. Eles são bastante, eles vão chegando devagarzinho. Falei para o Gastão, eu estou acostumado da aula, a gente sempre dá um tempinho que eles vão chegando na hora deles. Mas legal. Então vamos lá, ó. Nós outros, todos, temos 3 tipos de pacientes, só 3. Mas nada. Sim. Nós outros temos pacientes que são casos ortodônticos de rotina, que são os pacientes que não necessitam de cambiar a cara, que não necessitam cambiar a respiração e tampouco só tratar a maloclusão. Estes são pacientes só de ustedes. Sim? Nós temos pacientes que são casos ortodônticos mais complexos, com discrepâncias esqueléticas de suave a moderada, e principalmente niños e adolescentes que têm crescimento desordenado da cara, e tu puedes utilizar ou aplicar uma ortodôncia preventiva, como uma expansão, como um protrusor de mandíbula, como um arco extrabucal, e tu pode cambiar um pouco o crescimento e finalizar o paciente em uma oclusão boa. Ou tampouco puedes finalizar o paciente em uma oclusão mala e depois vá aquilo que é ortognático. Sim? E o último caso são pacientes com maloclusões e desequilíbrio facial moderado a grave. Esses são os pacientes que sempre vão à cirurgia ortognática. O diagnóstico, que é o mais importante para nós outros, que é o mais importante para todos nós outros, é o diagnóstico de quando o paciente vai à cirurgia ortognática ou não vai. Se é um paciente só de ortodôncia ou é um paciente de cirurgia ortognática. E esse o diagnóstico pode ser baseado em uma maloclusão, classe 2 e classe 3. E nossos pacientes sempre têm alguns problemas associados, como transversal, vertical, protrusión, retrusión, problemas intraarcos e grandes assimetrias. Os planos de tratamento que nós vamos pôr em nossa oficina, nosso consultório, os ortodoncistas: pacientes com compensações dentárias, expansões, extrações, stripping e anclaje esquelético. Pero sempre que vamos fazer um diagnóstico, temos que nos basear por la cara. Sim? Hoje não se cabe mais para a planificação de uma cirurgia ortognática fazer um traçado cefalométrico. Sim? Hoje não se utiliza mais traçado cefalométrico para planificação quirúrgica. E aí vocês me perguntam, então, se a cefalometria não serve para nada? Sim, serve para muita coisa.
Estamos usando tudo para isso. Então, se a cefalometria serve para alguma coisa? Se alguém me dá um exemplo de qual uma indicação boa que eu utilizo cefalometria? Para quê? Para acompanhar um crescimento, para acompanhar um tratamento, para auxiliar no resultado de um tratamento, para publicar um artigo no American Journal of Orthodontics. Sim, que é uma indicação precisa. Tu tem que poner uma cefalometria. Agora, para diagnóstico de deformidade da cara, não se utiliza cefalometria nenhuma, porque eu me recordo um livro muito importante de um autor chamado William Profit, que é da Carolina do Norte. No William Profit, ele tem na introdução do livro um capítulo sobre diagnóstico das deformidades da cara, onde ele diz que o nosso paciente, quando caminha na calle, mostra o que? Cefalometria ou pie? Meu paciente mostra pie. Então, se eu vou planejar meu paciente baseado na pie e não em cefalometria. E hoje não se utiliza, a grande maioria dos cirujanos de todo o mundo não utilizam mais análise cefalométrica de esqueleto duro. Sim? O que nós outros utilizamos então? Pie, de duas formas. Sendo esta aula, acho que eles tiveram análise facial, eles tiveram. Tiveram aula de classe de análise facial. Então hoje nós utilizamos análise facial e mais uma outra análise que é a mais importante de todas para a cirurgia ortognática, e que se chama análise cefalométrica de los tecidos blandos, que é a mais importante de todas, que é a única análise cefalométrica que para nós hoje dá resultado, sim? Para que tu puedas ter um resultado estético confiável, sim? Sempre baseado em los tecidos blandos, porque também são os tecidos blandos que seu paciente vai mostrar e apresentar na calle, sim? E não tecido esquelético. Então, este é um artigo da análise facial, sim? É o Facial Keys to Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning, parte 1 e parte 2, do Dr. William Arnett e do Robert Bergman. São dois artigos muito importantes e que estão traduzidos para o português, para o espanhol, e estão também no livro do Dr. Arnett. A hora que nós finalizarmos a classe, eu vou entregar para a doutora Renata, ou a doutora Renata vai embora, para o doutor Gastão, um pendrive com todos os artigos da classe 8, sim? Para que vocês possam estudar e sem entenderem mais de tudo que nós vamos falar, sim? Então, esse artigo é muito importante, muito comum, e o mais famoso, sim? Que é o artigo do Arnett de análise facial, parte 1 e parte 2. Sim? Vou falar um pouco sobre mecânica de ortodôncia. Sim, a mim me encanta tecnologia. Eu sou um cirurgião que trabalha com uma cirurgia mais refinada, uma cirurgia mais delicada. Eu utilizo há muitos anos pacientes preparados com brackets estéticos, com brackets autoligados, e hoje estamos trabalhando com alinhadores. São um pouquinho, não vou dizer mais difícil, mas um pouquinho diferente, algo mais novo
para se trabalhar, que são os brackets, os aparelhos com alinhadores. Eles são bastante interessantes para nós outros. E uma cirurgia ortognática ou bimaxilar é algo que nos toma como que é uma cirurgia de 1 hora e 10 minutos, não mais que isso. ¿Sí? Se tu tienes que fazer uma segmentação e eu tenho que segmentar em alguma situação, eu vou segmentar e vocês vão entender hoje quando segmentar, como segmentar e para que segmentar uma maxila ou mandíbula. Eu segmento o paciente, o arco inferior também. Quando tu tens uma segmentação, então seria uma cirurgia mais grande, algo cerca de 1 hora e 30 minutos, não mais. Sim? Por quê? Porque são todas planificadas antes. Nós utilizamos nosso tempo antes, em laboratório. E tu vai à cirurgia com todo listo, todo pronto, todo planificado, para que a cirurgia não se quede muito longa. Sim? E cirurgias curtas são pacientes com pós-operatório tranquilo, são pacientes que não te incomodam muito, são pacientes com pouca dor, são pacientes com pouco edema, é pouca anestesia general, porque a anestesia de 3, 4 horas necessita poner sonda para alívio de urina, e aí vai se quedando mais perigoso, vai se quedando cada vez mais uma cirurgia traumática. Sim? Então, se tu faz uma cirurgia bem mais curta, tu tem um pós-operatório muito mais tranquilo, e os pacientes retornam a se alimentarem, a mastigar e a comer com... Eu tenho liberado meus pacientes com 1 semana. Uma semanita estão quase listos, mastigando, trabalhando, com um pouco de edema ainda, mas só não, mais nada. Sim? Detalhes da mecânica ortodôntica, então, que nos interessa. Por que para os cirujanos, por que os cirujanos têm que conhecer ortodoncia? Eu não conheço um cirurgião que haga cirurgia ortognática bem e que não conhece ortodoncia. Porque se não conhece ortodoncia, não vai ter resultado bueno. Vai ter resultado médio, pero bueno não. Então, por que os cirujanos têm que conhecer ortodoncia? Porque toda a responsabilidade da cirurgia está em cima do cirurgião. Sim? E toda recidiva de ortodôncia pós-cirúrgica acaba sendo atribuída à cirurgia e ao cirurgião. Há movimentações ortodônticas que não se pode fazer antes da cirurgia ortognática, como por exemplo, quando tu tienes uma mordida aberta, não se pode nivelar o arco, e se o ortodoncista nivelar, vai ter recidiva. Sim? É muito comum tu mirar um cirurgião e ele pedir para o ortodoncista: oh, por favor, doutor, haga um pouquinho de expansão no arco, utilizando um arco de acero inox mais expandido. Sim, o ortodoncista pode fazer, pero não vai ter estabilidade, vai recidivar tudo. Então, há movimentações ortodônticas que os ortodoncistas não podem fazer antes da cirurgia ortognática, sim, para que não tenham recidiva. Então, se toda recidiva grande de maloclusão e por conseguinte deformidade da cara acaba caindo arriba do cirurgião e do ortodoncista também, mas o cirurgião também. E se tu tienes que reoperar um paciente por maloclusão, é um problema terrível, sim? É um problema social e psicológico e financeiro, sim? É sempre assim. Então, o objetivo do nosso tratamento é uma oclusão funcional.
nosotros vamos ter estabilidade, harmonia facial, saúde periodontal, saúde das articulações, das vias aéreas e satisfação do paciente. Isso que nós teremos como objetivo. Tudo isso. E evitar, obviamente, as complicações, que são a persistência da maloclusão, instabilidade oclusal, deterioração da doença periodontal, desarmonia facial, disfunção temporomandibular, vias aéreas inadequadas e insatisfação do paciente. Sim. Teremos que tomar muito cuidado, porque um paciente com uma insatisfação grande é sempre um problema muito grande, sim, é muito sério. Nós estamos lidando e trabalhando com a cara do paciente. E uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é que a maloclusão tem que ser tratada em uma única etapa, mais nada. Quando tu finaliza a cirurgia ortognática, a maloclusão está tratada e ponto, mais nada. ¿Sí? Não se pode fazer grandes movimentações depois da cirurgia ortognática. Não se deve. ¿Sí? Há uma coisa que os ortodoncistas não sabem e não conhecem, mas os cirujanos, quantos daqui são da parte da cirurgia maxilofacial? São os dois? Oh, há mais, agora há mais cirurgiões. Então, se há um fantasma, há como posso dizer, há um demônio que paira sobre os cirujanos, que é uma enfermidade que se chama pseudoartrose, ¿sí? Ou não união de los fragmentos, ¿sí? Está bem claro? Todos os cirujanos conhecem isso, já ouviram falar sobre isso, ¿sí? Então, há um estudo feito em Loma Linda, na Califórnia, de que pelo menos 5% de todas as fijações com placas e tornilhos, 5% de todas as fijações de osso nunca vão se ossificar e consolidar. 5% de todos os pacientes operados por nós e pelos grandes cirujanos da Califórnia e do Texas, 5% não vai haver ossificação, mas vai se quedar bem por toda a vida. E o ortodoncista só não pode fazer o quê? Em esse paciente que não vai ter ossificação, não pode fazer uso de elástico intermaxilar com muita força, não pode fazer uso de elástico forte e tampouco pode fazer grandes movimentações ortodônticas depois da cirurgia ortognática, porque tu não podes ter um contato prematuro. Eu tenho o hábito de reoperar pacientes. De amigos de nós. Todo mês, pelo menos um paciente eu reopero, de paciente que está com a maxila superior totalmente mole, totalmente solta, ¿sí? Com as placas quebradas, fraturadas, ¿sí? Acá em Brasil, hoje há uma febre de cirujanos jovens que não conhecem nada de bases biológicas de ossificação e que utilizam hoje umas plaquitas mais finas, que são de um diâmetro de 1.5, mas utilizam mais tornilhos, e que se chamam placas de Lindorf. E estas placas vêm pré-dobradas e elas fraturam em la dobra, sempre fraturam, sempre. Eu tenho pacientes de cirujanos famosos, respeitados do país, e que se cambiaram para utilizar essas plaquitas porque são teoricamente mais bonitas, menos fortes, pero elas fraturam. ¿Sí? Eu vou a São Paulo amanhã e sábado eu vou reoperar 2 pacientes
de maxila completamente mole, com placas fraturadas. ¿Sí? Então, para os cirujanos, depois, se necessitarem, eu dou algumas dicas, mas para os ortodoncistas, acá está a dica: nunca, em hipótese alguma, intente tratar com mecânica ortodôntica pesada, como mecânica de deslize, extração com mecânica de deslize, depois da cirurgia ortodôntica. ¿Sí? Se queres fazer algo com mecânica de deslize, com uso de elástico pesado, e que vai gerar contato prematuro depois da cirurgia ortognática, que lo hagam com 1 ano e meio depois de operado. Antes não, porque este hueso pode ser que não tenha se colado. Nós temos um amigo em comum, meu e do Dr. Gastão, que é ortodoncista e que habla por todo o país do Brasil, que ele é o especialista em tratar pacientes operados sem preparo ortodôntico, sem preparação antes. E depois ele utiliza elástico forte, faz extração, mini implante, mini placa, anclagem esquelética, grandes movimentações, e eu já tive a oportunidade de reoperar de ele 2 pacientes com pseudoartrose de osso que não colou, uma linha de mandíbula e outro de maxila. ¿Sí? E estes pacientes, obviamente, que estão debaixo de processo de juiz que encaminhou para que nós fizéssemos a cirurgia. Então, tomem cuidado. ¿Sí? Há um demônio que se chama não união de los fragmentos, e que vocês ortodoncistas não conhecem, mas os cirujanos têm que conhecer. ¿Sí? Têm que conhecer. Então, plaquitas muito finas, plaquitas muito blandas, cirurgia com técnica que utiliza. Agora há cirujanos que estão utilizando só 2 plaquitas de maxila. ¿Sí? E isto faz quedar mal em 100% dos casos. É óbvio, porque há estudos, há pesquisa. Quando tu vai poner uma técnica quirúrgica para ser utilizada, necessita de pesquisa, de estudos, de meta-análise, para que tu puedas confiar e tratar. Se não tem meta-análise, não pode ser. Entendido? Então, cuidado com a ortodôncia pesada antes. Então, assim, quais são os componentes da maloclusão que nós vamos tratar? Então, os ortodoncistas vão fazer o quê? Vão tratar rotação, inclinação, angulação, níveis de cristas marginais, perímetro dos arcos e desvios dentários e lineamento. E os cirujanos vão tratar a forma do arco, a anchura do arco, plano cruzado superior duplo, overjet, overbite e desvios do esqueleto do alinhamento. Então, quem vai tratar a anchura do arco? O cirurgião. Por que não pode ser um ortodoncista? Simples, porque vai recidivar. Sim, simples, porque vai recidivar. E eu não quero recidiva depois da cirurgia. Então, a forma do arco, a anchura do arco, o plano cruzado duplo, sempre solo os cirujanos, e não os ortodoncistas. E acá então nós temos os 2 tipos de tratamento. Este slide é o mais importante para que vocês tenham em sua mente. Nós vamos tratar o paciente com a oclusão definida, que é uma oclusão lista. E vamos tratar o paciente com a oclusão programada, que é aquela oclusão que nós planejamos juntos. Mantener na classe 2, mantener na classe 3, mantener a mordida aberta, mantener a maxila trésica e cruzada posterior. Isto é uma oclusão programada. Agora então está se quedando mais interessante para os ortodoncistas. Então, se tu puedes tratar um paciente, finalizar em classe 1,
e depois ir para a cirurgia ortognática? Sim, claro. É uma técnica de preparação, sim, que para nós outros cirujanos é muito mais fácil. A mim me encanta operar paciente classe 1. Me encanta. A mim não me custa operar paciente classe 2. Porque é mais difícil de poner de estabilidade. Então, vamos lá. Sempre uma oclusão programada, a ser um checklist antes da cirurgia, sim? E algumas perguntas que nós vamos responder acá. Algumas perguntas que vocês têm em sua mente que nós vamos responder acá. Por que é importante utilizar acero retangular ou hilo retangular? Mira, esta é uma paciente minha que foi para a cirurgia ortognática. Em esta situação ela está lista para poder ser operada. Sim? E o ortodoncista necessita criar uma maloclusão para que eu possa operar? Não. Eu posso operar em classe 1. Mais fácil, mais tranquilo, muito mais tranquilo. Porque tu cambia os dois maxilares juntos. Entenderam? A oclusão vai se manter como está. Entendeu? Esta é uma paciente minha que eu vou mostrar o caso dela. Então, mira, no retângulo, o arco retangular tem uma manutenção da angulação, do torque e da inclinação. Por isso que eu necessito do arco retangular. Detalhes da mecânica ortodôntica que são diferentes em um caso quirúrgico. Por exemplo, os ortodoncistas vão descompensar os dentes, resolver os afinamentos, compatibilização da massa de los 6 anteriores. Vocês sabem o que é isso? Compatibilização da massa de los 6 anteriores. Bom, essa é uma coisa muito importante. Se tu tens um paciente que está sendo programado com uma oclusão que seja programada e não definida, tu não tens como ver a oclusão e tampouco a chave de canino e de molar. Então, se tu não tens uma compatibilização da massa de los 6 anteriores, tu podes pôr em posição e ter uma classe 2 de molar e o canino fora da chave. Em estas situações, nós tratamos de alguma forma importante. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco agora sobre as descompensações dentárias e controle de torque, que tu pode fazer de várias formas, utilizando mini implantes. Como há muitos anos atrás, nós utilizávamos elásticos intermaxilares, utilizávamos extração, extraímos muitos pré-molares para poder posicionar bem os incisivos inferiores, principalmente num paciente de classe 2. Hoje, tu podes também utilizar anclagem esquelética. Sim? Hoje, tu pode utilizar os mini implantes extraovulares, para que tu possa ter uma posicionamento bueno. A resolução dos apinhamentos em estas situações, sempre que tu tens um apinhamento em um paciente de classe 1, 2 ou 3, tu pode tratar com anclagem, tu pode tratar com double mestre, tu pode tratar com anclagem esquelética, tu pode tratar com strip. E quando tu tens um apinhamento muito grande, nada disso é possível. Quando tu tens um apinhamento muito grande, tu tens que se lembrar de um artigo importante de um autor chamado Isaac. Sim? Isaac Newton, que disse há muitos anos atrás que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E se tu não tens espaço, tu tens que sacar um corpo. Esse é um artigo fantástico.
E eu tive que falar isso com um paciente meu que estava brigando comigo porque eu pedi ao ortodoncista sacar 2 dentes. Não cabe um dente em cima arriba do outro, sim? E tampouco dentro. Então, em los pacientes que têm maloclusão de classe 2, e têm muito apinhamento ou muita compensação, eu vou fazer extração de pré-molares inferiores, dos primeiros pré-molares inferiores, e eu vou fazer extração dos segundos pré-molares superiores. Sempre que eu for tratar um paciente de classe 2 quirúrgico e que eu necessitar extração de dentes inferiores, eu também necessito extrair superiores e perder anclar. Por quê? ¿Por quê? Se é um classe 2 e a maxila me parece boa, por que eu necessito extrair a rima? Não é bem isso, porque o diente não enxerga quem está arriba dele. Mas para que tu não perca o segundo molar, que depois do avanço mandibular, o segundo molar se queda sendo antagonista. Entenderam? Então, nós sacamos um pré para não perder um segundo molar. Sempre, tá? Sempre. Então, em los pacientes classe 2, eu vou extrair primeiro pré-inferior, segundo superior e utilizar elástico de classe 3. Sim? Esta é uma forma, a mais clássica que existe para tratar grandes apinhamentos e grandes compensações. Outra forma é a utilização de mini implante extraocular. Num paciente de classe 2, tu ponga 2 mini implantes extraovelares e utiliza os mini implantes. Só que os mini implantes extraovelares são algo de 10 anos, 15 anos. E nós trabalhamos junto há 30. Então, há mais de 20 anos nós se quedamos fazendo extração utilizando elástico de classe 3 para retração de los caninos inferiores, posicionamento correto de los incisivos inferiores e perda de anclaje superior. Tudo isso o elástico de classe 3 permite. Alguma dúvida? Te parece tranquilo? Então, eu só vou fazer extração quando eu tiver muito apinhamento e quando eu tiver muita compensação também. Eu necessito extrair. Senão, não. Este é um paciente de nós que foi tratado há muitos anos atrás e que me procurou para tratar com cirurgia ortognática porque não gostava da cara. Sim? Uma cara com um sorriso gengival, no lábio superior fino, o nariz com a ponta caída e aqui há uma giba. Quando tu tens um paciente com uma giba desta, normalmente é uma consequência de deficiência anteroposterior de maxilar. Sim? 100% de los pacientes classe 2 adultos não sindrômicos, que se queda bem claro para vocês, não sindrômicos, 100% de los pacientes classe 2 adultos, quando eu hago cirurgia ortognática, eu hago um avanço de los 2 maxilares, porque 100% de los classe 2 adultos têm deficiência anteroposterior de maxilar e de mandíbula também, por supuesto são classe 2, né? E de mandíbula também. Agora, parece difícil de se compreender. Há muitos cirujanos que não entendem isso. Que se eu tenho um paciente de classe 2,
eu vou avançar a maxila. Sim, vou avançar a maxila. Hoje nós tratamos pacientes com uma oclusão definida de classe 1 e eu avanço a mandíbula 10, 15, 20 milímetros, pero avança cambiando os dois, a maxila e mandíbula. Eu quero tomar uma de água também. Tem uma pessoa que vai a garganta vai indo, né? Então, esta cá foi uma ortodôncia feita acá há muitos e muitos anos atrás. E o paciente se quedou com essa cá. E lá vai a oclusão. A oclusão foi esta. Mira, a oclusão se parece buena? Buena? Não, mais ou menos. Uma oclusão viável, sim. Uma oclusão de classe 2 completa. Né? Por quê? O que fizeram cá? Sacaram dos preços superiores. Simples assim. Tu não miras a cara do paciente, só mira os modelos de yeso, então se queda mais fácil de tratar. ¿Sí? A única coisa diferente e mais perigosa que hoje nós temos é que os pacientes estão vindo para nós e agora eles têm cara, ¿sí? Que não tinham há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás os pacientes só tinham dientes e yeso. Hoje eles têm cara. Oh, yes. Ai, cara. Então, se eu tenho na cara e esta cara tem uma deficiência mandibular, uma deficiência maxilar, um excesso vertical, eu não posso ajudar a destruir mais esta cara. Entendidos? Então, se cuidem, porque hoje todos os pacientes passam o dia todo assim, ó, mira, vou dizer como. Quase todos. Se tu vai a um restaurante, estão em um comedor, estão sempre assim. 100% dos pacientes. Ou assim, não é? Aonde vão, há uma chica, um chico assim. E eles depois vêm a um consultório de nós e dizem, doutor, não me gusta meu mentol, não me gusta o nariz, não me gusta o sorriso de Ivar. Sim, e meu ortodoncista me disse que ia tratar, mas não tratou. Lógico que não tratou. Então, eu não estou dizendo que 100% dos pacientes têm que ir para a cirurgia ortognática, não. Pero eu estou dizendo que se cuidem, porque a estética hoje é fundamental. Sim, fundamental. Estamos passando por uma época, por uma fase onde as pessoas estão se transformando cada vez mais, utilizando preenchedores, fazendo contornos e tudo mais. Nós temos um paciente que é um senhor de 60, mais de 60 e pico, e que vem na nossa oficina e quer se quedar como um Brad Pitt, né? Eu quero se quedar jovem, pero tem pelo branco e difícil se quedar jovem, e cheio de botox e de preenchedores, né? E ele foi no meu consultório em Bauru, ele estava com short esportivo, assim, ó, e tênis, e todo esportista. Minha secretária dizia, doutor, socorro, não. Então, se vira essa linha nos procurou porque não gostava da cara e foi tratada pelo ortodonte. Então, em este caso, como eu tinha, mira, acá eu tenho muita compensação. Sim? Por quê? Porque foi compensada no passado. Então, quando eu tenho muita compensação, como esta, eu necessito verticalizar mais o incisivo inferior. E esta situação, hoje,
eu utilizaria anclaje esquelética. Ou utilizaria, como nós dissemos, extração do arco inferior. Sim? Acá, extraiu e criou um overjet. Sim? E este overjet, deixa-me perguntar uma coisa. Este overjet, este é o overjet que vai me permitir o avanço mandibular. Eu devo pedir ao ortodoncista me criar um overjet para me dar a quantidade ideal que eu vou fazer o avanço mandibular. O que vocês me dizem? Sim ou não? Vamos lá, eu vou cambiar a pergunta. Esta cara, este mentão e esta mandíbula necessita cambiar a frente mais ou menos quanto? A mim me parece algo acerca de 22, 23 milímetros. Sim? Eu posso pedir para o ortodoncista me crie um overjet de 22 milímetros. Impossível. Então se o ortodoncista é o responsável por criar a discrepância dentária para os cirujanos corrigir a cara? Não é. Se o cirurgião te pedir, crie uma discrepância para que eu possa operar a cara, tu tens que dizer a ele, vá estudar ortodôncia, que tu não entendes nada de ortodôncia e tampouco cirurgia. Sim? Porque o ortodoncista vai só posicionar bem os dentes em las bases ósseas. Se esta discrepância é o que tu necessitas, o problema é tuyo e não de nós. Sim? Então, mira, foi criado um overjet como que de um dente 7 milímetros, sim? E eu quero avançar essa mandíbula 20, que lo haga com os dois segmentos, sim? Mira, antes e eu hice um avanço de maxila, impacção de maxila, e um avanço de mandíbula e rotação anti-horária de plano. Isso quedou assim. Mira, depois do avanço do maxilar e a oclusão, a hora está em inflação. E essa mandíbula foi mais que 22, porque esta linha é uma mulher alta, uma mulher grande, sim? E eu necessitei poner um mentão forte. E hoje está as mulheres querem cada vez mais os ângulos bem marcados. Eu vou ensinar como fazer um ângulo bem marcado, a base da mandíbula bem marcada, como na sotomia de linha média, que tu cierra os dentes e marca as bases pela mandíbula. Então eu utilizo um pouco. Doctor, sí. Disculpe, en este caso entonces la decisión de usted de hacer la cirugía de avance maxilar fue pensando en justamente poder avanzar más la mandíbula. No. La indicação de avance maxilar é porque tu miras ângulo nasolabial aberto, sulconasogeniano, lábio superior fino, nariz contigo, ou seja, esta maxila está retraída. ¿Por quê? Porque todos os classe 2 têm maxila retraída, todos, 100%. Eu vou fazer avance maxilar em todos os pacientes classe 2 e classe 3 também, mas em los classe 2 sempre. Senão tu não vai ter um resultado bueno. Por que muitos cirujanos fazem um tratamento quirúrgico na classe 2 e operam só o arco inferior e não tem um resultado perfeito? Porque operam metade da cara, só uma parte. À tarde, depois do almoço, que vocês vão estar mais com sonho, eu vou falar só sobre cirurgia cosmética da cara, que é a parte mais linda, mais bela da cirurgia ortognática. Vocês vão entender bem isso, entendeu?
Então, eu necessitei operar arriba porque necessitava assim. E o software me ponga todos os maxilares na posição correta. Ah, é? Depois eu gostaria de ver o senhor, a gente pode fazer depois. Tá bom. Está filmando? Então, aqui, mira como você aqui no dedo. E eu utilizo sempre 4 placas fortes. Em algumas situações eu utilizo 6 placas fortes. Se eu pudesse utilizar 8, utilizaria 8, mas não há espaço. Sim? Então eu utilizo só 4, em algumas situações 6 placas fortes. E na mandíbula eu utilizo sempre 2 placas fortes, uma placa forte e 2 parafusos, 2 tornilhos bicorticales. Em algumas situações eu utilizo 2 placas fortes. E eu já tive não sei dizer quantos pacientes que as plaquitas inferiores quebraram, pero os tornilhos suportaram a carga mastigatória e o hueso mandibular ossificou todo. Eu e o Dr. Gastão temos uma paciente em comum de nós, uma paciente, por sinal, que é uma paciente difícil, muito difícil, e que, utilizando uma placa na mandíbula da Stryker norte-americana, a placa fraturou, pero os tornilhos mantiveram o osso em posição e ossificou. Quando eu mirei a panorâmica de ela, eu quase tive um infarto de ver a placa fraturada. Sabe quem é? Mas o osso colou. Perfeito. Ela nem sabe. Ela nem sabe. Por quê? Porque a placa fratura. Entendido? Para os cirujanos, se puderem utilizar 2 placas, fantástico. Se o avanço for muito grande, 3 placas. Se o seguro de saúde não permite que utilize 2, sempre ponga 2 tornilhos bicorticais posicionais para que este hueso não se mova. ¿Sí? Sempre se recuerdam que isto não é uma coisa fija, não estamos trabalhando em fantoma. Este hueso infecta acá, adentra gergelim, pipoca, maíz, habichuela, adentra todo em corte pelo paciente. Sim? Então, podemos utilizar também, além das extrações no classe 2, os mini implantes para hacer anclaje. Esta é uma paciente minha, tratada há muitos anos atrás, e mira na cara, o que vocês enxergam na cara? Uma classe 2 com deficiência bimaxilar. Mira, ó, ângulo nasolabial aberto, nariz grande, uma gengiva grande, lábio superior fino, muito fino, mentão curto, lábio inferior virado, e cara de quem não tem respiração. Você conhece ela? Conhece. Não foi o músico que tratou, mas ela é dona da churrascaria da Tabajara. É dona da Tabajara. Isa, mira, sorriso gengival e uma classe 2. E acá foi tratado para posicionar melhor com a utilização dos mini implantes para a retração do incisivo inferior. Como ele funciona assim. Desta forma que você trabalha com esse tipo de mini implante.
para que não se cambie o plano causal, foi utilizado um gancho mais largo, né? Que é o long clipping. Na guarda, mira, e aí tu tienes a possibilidade de trazer todos sem cambiar pro plano cruzado. E acá temos antes, durante e depois de tratado. Mira, antes e depois. Posicionou bem o incisivo. E eu volto a perguntar: o ortodoncista posiciona bem o incisivo e solo, mas nada. Se eu quero avançar essa mandíbula 20, o problema é meu, não tudo. Eu não posso pedir que me crie uma maloclusão de 18 milímetros. É impossível. Sí, pero hay cirujanos que piden a los ortodoncistas: tú tienes que criar la maloclusión para que yo pueda hacer el tratamiento. Isso está completo equivocado. ¿Sí? Completo equivocado, não é assim que se trata. Porque se tu vai fazer uma movimentação ortodôntica muito grande, tu vai ter recidiva. Mesmo as extrações de premolares, depois de 2, 3, 4, 5 anos, tu tem um pouco de recidiva pelos espaços. Não tem razão. O espaço de extração do premolar se regressa a ver um diastema depois de 4, 5 anos. Por isso que a mim não me gusta muito extrair premolares. Só extraímos quando não há outra coisa a ser. Sim, não há nada a ser. Mira, antes e depois. Mira como até a nariz se quedou bem. Isto é o que? Um avanço bimaxilar com rotação anti-horária de plano, sem trabalhar com mentón. A mim não me gusta muito fazer mentoplastia, porque toda vez que tu fazes uma mentoplastia grande, parece que tu estás sacando o mentón da cara do paciente, porque vai à frente e há um afundadito nas laterais. E a mim não me gusta mentoplastia, porque o resultado da cara sempre se queda artificial completo. Sim? Eu tenho muitos pacientes que me vêm ao consultório e me pedem: doutor, eu fui operado há anos atrás e agora eu quero pôr o mentón de volta. Sim? Por quê? Porque o resultado da cirurgia é péssimo. A mentoplastia não se pode fazer em paciente que não seja mais, que 3 milímetros, não mais. Mentoplastia não é uma cirurgia hecha para criar mandíbula. Não. Se tu queres criar mandíbula, que lo haga com rotação anti-horária de plano. Se tu queres mentón, ponga mentón com rotação anti-horária de plano. A mentoplastia é só para fazer a curva. E isso tudo vamos falar à tarde. Há algumas mentoplastias que são um pouco diferentes. Eu trabalhei nos anos 90 com umas próteses de mandíbula que são umas mierdas e que agora estão regressando, pero continua a mesma mierda, pero se cambiou o nome. Se cambiou o nome, pero lo mesmo. Se cambiou as moscas, mas não se cambiou a própria. Mira, antes e depois. E a mim me gusta também paciente com o lábio superior mais grueso. Estes são plastias de lábio que nós utilizamos em paciente com fissura lábio palatal, e pacientes que são fissurados. E no hospital onde eu trabalho há 30 anos, e nós criamos lábio com mais vermelhão, mais bonito, e que não necessita preenchimento
de ácido hialurónico y se queda más bonito. ¿Hay alguna pregunta que yo pueda responder sobre los clase 2? Entendido? Então, eu vou dividir esta parte da classe em classe 2 e 3, vertical e braquifacial, sim? Com mordida aberta e sem mordida aberta, para poder falar um pouco sobre as segmentações de maxila, que isso é bastante importante. E, então, para resumir, todos os classe 2, nós vamos tratar fazendo o alinhamento e nivelamento, planificando as curvas de SPI, e se tu tienes muito apinhamento ou muita compensação, vamos extrair ou utilizar anclaje extrabucal. Sim? E outra coisa que é importante que vocês saibam, que não são todos os pacientes que gostam muito do anclaje extra-alveolar. Sim? Há muitos pacientes que não gostam. Então, eu tenho um grande amigo que é o nome de anclaje esquelética para pacientes ortodônticos, tem livro, e eu enviei a ele um paciente de Bauru, de minha cidade, para tratar com anclaje esquelética, e ele se quedou 1 mês, 2, 3, 4, 10 meses e nada de eu mirar um tornilho para anclaje esquelética. Eu telefonei a ele, ele me disse: oh, mas esta paciente é muito difícil, muito chata, não quero pôr anclaje esquelética em ela. Eu digo a ele: então, se tu ponga em seu livro, que se tu tienes uma publicação, tu tienes que ensinar a nós outros lo correto, não só o que tu queres pensar, o que vamos fazer. Então, se para os pacientes difíceis, anclaje esquelética nem sempre. Tem um paciente que não aceita. Eu não sei, vocês. Eu e o Gastão temos. Eu e o Gastão temos uns pacientes de Gastão. Nossa! Essa menininha aí mesmo da Tabajara, mas ela ficou boa. Quanto mais água ele gera socioeconômico, mais exigentes. Menos querem sofrer. Sim, eles não querem nada. Aí Yasmin. Mas a Yasmin é uma boazinha, né? Quer fazer o intervalinho? São 10 para as 10? 10 horas. 10 horas, tá. Mas pode ser já. Porque eu entro em outra. Pode ser? Vamos tomar um café? Que eu vou falar sobre a classe 3.